Oi, povo lindo, tô passando rápido só para falar que hoje é dia de Fala Pastor. Olá, Deus abençoe a todos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor compartilhou no meu coração. Eu queria conversar um pouco com você nessa conversa rápida. E eu queria falar com você hoje sobre o valor que eu dou com a Arca da Aliança vai definir a intervenção sobrenatural de Deus na minha vida. O que significa isso? Em Êxodo capítulo 25, de 10 a 22, a gente vê Deus falando para Moisés como deveria construir a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi construída com madeira de acácia, que era uma das... Depois eu fui pesquisar um pouco sobre isso, era uma das madeiras mais nobres, resistente, a todo tipo de inseto, de bicho, enfim, cupins, muito forte a madeira. E Deus pediu para que ele revestisse de ouro puro, ou seja, os dois materiais mais preciosos naquele tempo, na época, acredito que até o tempo de hoje seria isso, para representar a presença de Deus. E depois Deus pediu para ele colocar uma tampa, que é chamada de propiciatório, de ouro puro, com dois querubins, um de frente para o outro, para guardar a arca, e ali o Senhor ia falar com o povo, na tampa da arca, que é o propiciatório. E Jesus é o nosso propiciatório, ele foi a nossa propiciação, ele fala conosco hoje no tempo da graça. Então eu queria que você prestasse atenção nisso, que isso pode fazer uma grande diferença na sua vida, para que você receba o sobrenatural de Deus na sua vida. Em 1 Samuel capítulo 7, de 1 a 2, fala que a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Presta atenção, ficou por 20 anos. O que representa a Arca da Aliança? A presença de Deus. Foi consagrado o seu filho, Eleazar, para cuidar dessa arca, para cuidar ali então da presença de Deus. E a Bíblia fala, eu vou pegar aqui para você, no capítulo 7, no versículo 1 e 2, assim: Então os homens de Kiriat Jearim foram buscar a arca do Senhor, e eles levaram até a casa de Abinadab numa colina e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, presta atenção, durante esse período todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Interessante. 20 anos e a gente não vê um relato que Deus agiu de maneira sobrenatural naquela casa ou naquela região, naquele povo, mas os historiadores dizem que depois, quando Davi foi buscar a arca, era mais ou menos 70 anos depois. Então nós vamos nos ater com 20 anos ficou na casa dele, no tempo que foi escrito essa palavra, 20 anos na casa de Abinadab e nenhuma interferência sobrenatural na casa dele. Agora nós temos uma outra casa, uma outra pessoa que a arca ficou na casa dele. Está em 1 Crônicas 13, versículo 13 e 14 é o suficiente. Esse homem chama Obed-Edom. Quando Davi foi buscar a arca, aconteceu um imprevisto e ele ficou ali entristecido por um episódio e deixou a arca na casa de Obed-Edom. E o versículo diz que ficou 3 meses a arca da aliança na casa de Obed-Edom. 3 meses. E a Bíblia relata que ele foi abençoado em tudo, ao ponto de as pessoas falarem, correr essa notícia, Aí chegar Davi e falou: nós precisamos buscar essa arca, dá um jeito de buscar essa arca para a cidade de Davi e trazer ela de volta. Tamanha foi a bênção, a intervenção sobrenatural na casa de Obed-Edom. Abençoou toda a sua família, toda a sua casa, ao ponto das pessoas, chamar a atenção das pessoas, Hoje não temos, naquela época não tinha a mídia, a internet para correr essa notícia, mas eu acredito que foi algo tão sobrenatural que chamou a atenção. O rei Davi falou: nós precisamos buscar essa arca para trazer para a casa de Davi. Então aqui nós temos duas pessoas, duas famílias, ou dois tipos de crente, nós podemos dizer assim. Qual é o valor que você dá à presença de Deus? Você representa o crente Abinadab ou o crente Obed-Edom? Qual é o valor? Porque o valor que eu dou na presença de Deus é o que vai mover o agir sobrenatural na minha vida. Abinadab, para ele, a arca da aliança era mais um móvel da casa dele, ficou lá.
Não teve uma intervenção sobrenatural de Deus. Ele não valorizou a presença de Deus. Ele não valorizou a arca na sua casa. Do outro lado, nós vemos Obed-Edom. Eu posso imaginar esse rapaz. Eu posso imaginar esse homem, né, como ele valorizava, dormia, acordava ali com aquela arca, trazendo realmente ali algo importante para a vida dele, oferecendo sacrifício, tratando de modo diferente a arca da aliança, feliz com a presença daquele móvel ali na sua casa. Qual crente você é? Você valoriza a presença de Deus? É interessante quando a gente valoriza alguém, quando alguém é importante para nós, a gente movimenta a nossa casa, a gente deixa a casa um brinco, a gente faz de tudo, a melhor comida para receber essa pessoa, né, para que ela se sinta, tenha prazer e entenda que nós achamos essa pessoa importante. E você? A presença de Deus é importante para você? 20 anos ou 70 anos, tem crente que passa 70 anos sem um mover sobrenatural de Deus na sua vida. Por quê? Porque despreza a presença de Deus, não valoriza a arca do Senhor. Certa vez em Mateus 6:21, Jesus disse assim: aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Isso é impressionante, né? Porque aquilo que eu mais valorizo, aquilo que é o meu tesouro, eu vou colocar todo o meu coração nisso. Então eu quero que vocês entendam, e eu quero deixar essa palavra para você. Pense nisso. Que crente você tem sido? O Abinadab, que a presença, a arca na sua casa, para ele tanto faz como tanto fez? Ou Obed-Edom, que valorizou a presença, valorizou a arca, né? Fazia de tudo por aquilo que é um mover sobrenatural invadir a sua casa. O meu desejo é que você receba o sobrenatural, uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida, no seu casamento, nos seus filhos, nas suas finanças, nos seus negócios, mas para isso você precisa valorizar a presença. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem filhos prediletos. Não é que Deus amava mais Obed-Edom, é porque, na verdade, a diferença foi a valorização que Obed-Edom deu com a presença de Deus. Valorize a presença de Deus. Essa é a melhor coisa que você pode ter na sua vida para receber o sobrenatural de Deus. Eu quero terminar, né? O Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, o teu maior prazer, se for o Senhor, a presença dEle, com certeza, os desejos do teu coração, o mover sobrenatural, a intervenção sobrenatural de Deus virá sobre a sua vida, sobre a sua família. Pense nisso. Eu queria deixar essa palavra, mesmo que rápida, mas depois você estude esses textos, ver como foi a diferença. A diferença foi na atitude de Obed-Edom para Abinadab. Que você, a partir de hoje, valorize a presença de Deus, de manhã, à tarde, de noite. A presença de Deus tem que ser prioridade na sua vida. Se Ele for o teu tesouro, você vai colocar o teu coração e o sobrenatural de Deus virá sobre a sua vida. Deus te abençoe e que o agir sobrenatural de Deus venha sobre a sua vida, dependendo da tua atitude de valorização que você tem com a presença dEle. Deus abençoe. Amém.